Vamos dar sequência nessa manhã à nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre... O que nós estamos falando? Pode falar, irmãos. O que nós estamos falando? Está preparado para a segunda vinda de Cristo. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Eu queria convidar você a abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu já falar alguma coisa sobre 2 Tess 2, de 1 a 11, de 1 a 12. Abriu aí, irmãos? É o seguinte, 2 Tessalonicenses, ela fala da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, ok? E Paulo começou a falar sobre isso já na primeira carta aos Tessalonicenses. Depois ele já continuou falando sobre a segunda vinda na segunda carta também aos Tessalonicenses. Então, se você está com a Bíblia aberta, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, se você não tem um lápis, você precisa colocar um lápis, uma caneta, para que você possa escrever na Bíblia, irmãos. A sua Bíblia tem que estar que nem a minha, assim, ó. Não sei se você vai enxergar, mas ela tem que estar todinha rabiscada assim, ó. Entendeu? Porque aí você consegue ter as informações para que você possa, quando necessário, você está usando de forma muito fácil. Então é o seguinte, queridos, o que nós vamos ler aqui e nós vamos riscar. Eu vou pedir para você riscar algumas coisas na sua Bíblia aí. Diz assim, versículo 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Risca apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade. Risca aí, homem da iniquidade. O filho da perdição. Risca também aí, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que detém, risca aí, o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Risca aí, agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, olha só o que acontece: deleitaram-se com a injustiça. É interessante essa carta, ela é muito propícia, e todos os 3 capítulos fala sobre a volta de Cristo, e
E Paulo, ele é enfático em nos orientar sobre isso. Ele é enfático sobre isso. Versículo 8 diz assim: então se fará de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que significa só esse versículo? Deus tem todo o poder. Embora tudo esteja acontecendo e tudo esteja contrário às coisas que Deus planejou, embora tudo não esteja dentro daquilo que Deus quer, uma das coisas mais perfeitas e soberanas de Deus é que Ele detém todo o poder. Nós pensamos que o diabo tem poder. Ele pode até pensar, mas ele não tem todo o poder. Ele tem poder, mas todo o poder só tem Deus. E é isso que nós vamos estar falando nesta manhã. E o tema de hoje é exatamente isso. Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Quem é o anticristo? É o Papa. O anticristo era Barack Obama, agora é o Trump. Não, o anticristo é o Vladimir Putin, da Rússia. Não, agora é o coreano, Rin Chun Shin Chan, aquele lá. Sabe qual que é o nome dele? Eu nem sei o nome dele, né? Não, é o imperador chinês lá, ele que é o anticristo. Queridos, nós vamos entender quem é o anticristo, como ele se manifestará, quais são os sinais que ele vai mostrar da sua vinda e o que acontecerá quando ele vier. E Paulo explica muito bem isso aqui. Mas antes de nós entrarmos no mérito do anticristo, eu preciso ensinar algo da segunda carta aos Tessalonicenses para vocês. Essa carta, ela foi levada por Timóteo até a igreja de Tessalônica. Foi Timóteo que levou essa carta. E Paulo, ele fala na carta, a essência da carta é sobre a volta de Cristo. Isso é algo perfeito, não tem como você mudar. Por que precisou escrever a segunda carta aos Tessalonicenses? Paulo, na primeira carta, chegou para a igreja, dentro da carta, falou: olha, a volta de Cristo vai acontecer assim, assim. O que aconteceu dentro da igreja? Uns começaram a falar o seguinte: olha, Jesus já veio, a volta de Cristo já aconteceu. E outros, do lado B, do lado A, Jesus já veio, a volta de Cristo já aconteceu. Ao lado B, não, a volta de Cristo vai acontecer. E quando você tem lado A e lado B, o que acontece entre eles? Uma discussão, um movimento teológico para saber quando é que Jesus voltaria. E o maior erro dessa carta, o maior erro que os cristãos cometiam antes de chegar à carta, era exatamente isso. Jesus já voltou, vai voltar, está marcada uma data, tem uma data específica, não tem. E Paulo reforça nessa carta uma coisa muito interessante, que para que Cristo volte, precisamos estar atento ao nível de maldade que vai crescendo e o pecado que vai crescendo junto com a maldade. E Paulo falou assim: olha, vamos com calma, nós não podemos nem marcar dia nem hora, porque a Bíblia diz que nós não sabemos isso. Jesus ainda não veio, não voltou como da segunda vinda. Então, como que nós vamos pensar? É simples, vamos olhar a maldade e o pecado crescendo. Quando a maldade e o pecado começar a crescer de forma fora do normal, fique atento, que pode ser que Jesus esteja indicando e dando o sinal de que Ele está voltando. Então vamos parar para pensar aqui um ponto muito interessante. A maldade no dia de hoje, ela está grande? O pecado no dia de hoje está grande? Mas eu vou dizer para você, a Bíblia diz que isto é o início das dores, que ainda não aconteceu como deve acontecer, porque a segunda volta de Cristo vai sinalizar algo muito importante para nós. E o que ele fala, Paulo destaca aqui algumas coisas importantes. Ele fala do homem da iniquidade, o iníquo, aquela pessoa que tem iniquidade.
essa pessoa, ela vai realizar uma revolta mundial contra tudo que é de Deus. Deixa eu perguntar, já aconteceu isso? Não estou vendo ninguém chefiando uma revolta mundial contra Deus. Não tem um chefe. Estão acontecendo coisas aqui e ali, certo? Mas não está, ninguém se levantou ao ponto de dizer, agora eu sou o chefe de toda essa cambada que vai lutar contra os cristãos e contra Deus. Eu acho que isso ainda não chegou. E Paulo exorta a igreja que, independente do crescimento da maldade, independente do crescimento do pecado, independente se já levantou ou não alguém para ir contra as coisas de Deus, nós temos que viver pela fé, aguardando pela fé a volta de Cristo. Isso é muito importante. Quais foram os 2 equívocos que a igreja cometeu naquela época, e nós vamos passar aqui para você. O primeiro equívoco foi esse: marcar datas quanto à segunda volta de Cristo. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia de Cristo. Então, eu estou repetindo isso várias vezes. Hoje acho que é a 4ª mensagem, ou a 5ª mensagem, não sei. Acho que deve ser a 5ª mensagem, que eu estou repetindo, falando assim: não adianta marcar volta de Cristo. Se alguém falar aqui, olha, eu sei quando Cristo vai voltar, sai fora. Esse cara está enganando, é enganador, certo? E tem uma outra coisa também que nós vamos ver daqui para frente, mas eu vou só dar uma adiantada para você. Quem já viu pessoas dizendo o seguinte: olha, eu vi um sinal que é a volta de Cristo? Já ouviu falar isso? Tá sim, gente falando isso. Não tá? Tá. Esses dias foi postado no Facebook, no WhatsApp, um evento que aconteceu em Israel, todo mundo falando, é a volta de Cristo, Cristo está voltando. Deixa eu perguntar uma coisa para você, você viu? Você viu esse evento? Você viu esse evento? Então não é da volta de Cristo, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Se todo olho vai ver, você viu o evento de Israel, irmão? Eu não vi. Então aquilo foi um fenômeno da natureza que acabou acontecendo naquela região. E aqui, ok. E vou dizer para você, na mídia tudo se aceita, tá bom? Você pode fazer um vídeo, colocar várias coisas no vídeo e dizer que aquilo é referente à volta de Cristo. Na verdade é uma montagem que as pessoas fazem. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, não sei quando ele vai voltar, porque Paulo já exortou a igreja dizendo assim, é pela fé. Segundo, vamos falar de aconteceu isso, aconteceu aquilo. Diz a palavra que nós vamos ver esses eventos, nós vamos ver a apoteose, nós vamos ver Cristo voltando, nós vamos ver os sinais. E diz o que? Todos verão. Se é um ou outro que está vendo, irmão, põe um pé atrás, porque o negócio, você tem que ficar analisando, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí, ok? Então o que acontece isso? O engano estava entre as discussões da igreja de Tessalonicenses, havia um engano muito grande, e o que mais entra hoje na igreja é espírito de engano. Olha, Deus falou isso, olha, a volta de Cristo vai ser assim, a volta de Cristo vai ser assado, não vai. Por quê? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Nós é que devemos viver alegres para que a volta de Cristo venha. E é por isso que eu falo e reforço, cuidado com os fantasiosos, que criam fantasias com relação à volta de Cristo. Por quê, irmãos? Eu gosto dessa frase, eu quero que você repita bem alto comigo. A agenda de Deus não será nunca administrada pelo homem. Escreva isso aí em algum lugar e coloque assim: a agenda de Deus nunca será administrada pelo homem.
Essa agenda, nenhum homem tem poder nela. Ninguém pode alterar uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, porque tudo pertence a Deus. Então entenda isso, irmãos, que a agenda de Deus é diferente da agenda do homem. Não tem como você falar assim, não, a agenda de Deus é assim. Não, irmão, Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, da hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser, no tempo dEle. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Sabe o que significa isso? Eu ajo a hora que eu quero. Ok, e nós, como boas ovelhas e bons filhos de Deus, abaixamos as nossas orelhinhas, curvamos diante dele e dizemos, oh, sim, Senhor, e ponto final. A segunda coisa aqui é não observar os sinais da segunda vinda de Cristo. Olha só o que diz o texto: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Vai vir um engano antes da apostasia, irmãos. E nós vamos ver aqui o que é apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nós vamos falar do homem da iniquidade e do filho da perdição. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada com relação a isso. Apenas escrevam isso. O que eu preciso fazer para estar preparado para a volta de Cristo? Aguardando em fé, com o coração alegre na presença de Deus. Independente se tem alguém pisando no meu calo, se tem alguma coisa acontecendo, se tem alguma adversidade, alguma prova, alguma luta, alguma coisa acontecendo, nós temos que aguardar em fé. E aguardando em fé, Deus nos abençoa. Olha só, dentro de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, a primeira coisa que Paulo fala é isso: os sinais dentro da vinda de Cristo. Apostasia. O que é apostasia, irmãos? Apostasia significa queda, rebelião, revolta. Apostasia já opera no mundo. Você sabia disso? Já opera no mundo. A rebelião contra Deus, a revolta contra Deus, tudo isso já está acontecendo. Tem pessoas que são revoltadas com Deus. Olha, mas se Deus existisse, por que permitiu aquilo que aconteceu em Janaúba? Que Deus é esse? Que culpa tem Deus do homem iníquo e do homem pecador? A decisão foi do homem, não foi dele. A decisão foi do homem, né? E nós temos que entender isso, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, irmãos. Olha só, a apostasia que Paulo estava falando para a igreja é que, de uma maneira geral, embora não deveria, a igreja naquela época já estava abandonando a fé. Deixa eu perguntar, estão abandonando a fé hoje? Estão abandonando a fé? Essa é uma das piores gerações que já está existindo de todos os tempos. Uma geração sem estrutura, uma geração sem fundamento, uma geração sem base e uma geração que existe a libertinagem e não a liberdade. Essa é uma das piores gerações que existe e que já existiu. Isso, segundo algumas pesquisas que estão tendo por aí, relacionado à juventude dessa geração. E a igreja, ela está abandonando a fé. Por quê? Porque está entrando a revolta, está entrando a queda, está achando que tudo é normal, que tudo pode, que tudo está acontecendo. Nossa, que delícia, pode tudo na igreja. Não pode não, irmão. Fugiu do princípio bíblico, está contra a vontade de Deus, você está se rebelando contra Deus. E a palavra do Senhor diz, é pior você querer voltar para Deus quando você já conhece a verdade e abandona. É muito difícil. Aí a segunda coisa que ele fala é aparecimento do homem da iniquidade. Isso aqui é um problema. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tem cristão igualzinho esse camarada aqui, ó. Tem cristão que está andando assim, ó, achando, e nós achamos muitas vezes que é ovelha, e quando você vai ver,
É o fantasma da ópera, que está operando, escondido e destruindo princípios, conceitos e valores que nós tanto lutamos para colocar na igreja e nas crianças, nos adultos, nos jovens. Porque quando vai aparecer esse homem? Quando a apostasia chegar no seu apogeu. Ela chegou no ápice. Aí o arquiopotente, homem da iniquidade, vai ser revelado. E o que é esse homem da iniquidade? Esse homem é o chamado também filho da perdição, é o designado anticristo, é o anticristo. E olha só uma coisa interessante, ele virá com um caráter sobrenatural, colocando à prova tudo o que Deus está fazendo, todo o caráter e todo o princípio e valor que existe em Deus. Ele é a pessoa que vai chegar e falar assim: olha, é assim que vai ser. Ah, Deus fala isso, mas eu falo isso. E vai ser uma pessoa de grande influência que vai colocar em xeque a revelação do próprio Cristo Jesus. E qual será a identidade desse camarada? Quem que é esse cara? E antes de falar de quem ele é, a sua identidade vai ser revelada. Anticristo, escrevam aí, substituto de Cristo ou um Cristo rival. Anticristo é isso. Ele é um adversário de Cristo. E olha só, quando é que ele foi revelado? E você pensa que vai ser revelado agora, né? Não, ele já foi revelado. Isaías capítulo 14, versículo 14. Ele já foi revelado. Oxe, acho que não coloquei ali. Mas Isaías 14, 14 diz o seguinte, acho que já estava ali, né? Isso, já estava ali. Olha só o que diz: subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem estava dizendo isso? Satanás. Satanás dizendo assim: ó, eu vou subir à altura do Altíssimo, eu quero ser semelhante a Ele. É onde a gente lê aqui sobre o anticristo. No livro de Daniel, o anticristo, ele é inicialmente marcado por 4 animais. Eu vou falar para você os 4 animais que simbolizam os 4 reinos: leão, urso, leopardo e um outro animal terrível que ninguém sabe. Mas se nós analisarmos, vamos tirar os animais e transferir para império. Os impérios são babilônio, medo-persa, grego e romano. São os 4 impérios que estão aí, que lutaram e estão lutando contra Cristo. Anticristo, na época de Jesus, era visto como imperador Tito. Quem já leu e quem já estudou sobre a história da igreja, vai ver que Tito destruiu a igreja, destruiu o templo de Jerusalém, e ele foi considerado ali um anticristo. Nas cartas de João, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, é muito fácil você saber quem é anticristo no sentido impessoal. No sentido impessoal, olha só: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Como que você vai saber do anticristo? É simples, pergunta para ele se ele acredita que Jesus veio em carne. Ele não vai afirmar isso, porque ele é rival de Cristo. E se ele afirmar isso, ele não pode ser o anticristo. Ele é uma pessoa que confessa Jesus, né? Então, se você vê tudo isso, você vai ver que o anticristo, ele vai agir no mundo de tal forma que vai confundir a mente das pessoas, vai confundir as pessoas, vai levar à apostasia, vai levar à queda, vai levar à revolta com Cristo, e aí vai entrar o homem da iniquidade, aonde ele vai dominar toda a situação. Continuando, versículo 3: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Eu vou abrir aqui um parênteses, não vou entrar nessa discussão, e vou fechar um parênteses logo em seguida. Uma pessoa que não conhece a Cristo, entra num processo de libertação, onde ela precisa ser liberta de opressões malignas ou de possessões malignas.
Como é que você sabe se essa pessoa está limpa ou ela está ainda com alguma opressão maligna? É só perguntar para ela: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Sim, eu confesso que Jesus veio em carne. Opa, beleza. Ok, então você está no processo de libertação, você entrou nesse processo. Agora, quando a pessoa chega e fala assim: confessa Jesus que veio em carne, ela faz assim. Aí seu zoião tem que ficar desse tamanho e começar a orar, porque o bicho vai pegar. Mas fecha o parênteses aqui. É muito fácil, irmãos. O anticristo, ele vai fazer isso e vai levar muitas pessoas para isso. João fala de uma pessoa que já está presente e pode ser representada por um grupo de pessoas, mas com um líder. 1 João capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. É simples, irmãos, nós temos que ficar atentos. Agora, como é que eu vou ver que é o anticristo que está agindo e está chegando? Olha só o que vai acontecer aqui. Como Paulo, dentro da carta, vê o anticristo. Eu quero passar isso para você. Primeiro, homem do pecado. É uma pessoa que vive no pecado, irmãos, praticando pecado em todo o tempo. Uma outra coisa, surgirá com uma grande apostasia. É uma pessoa que vai criar revolta, vai criar rivalidades, vai lutar tudo que é contra Deus, não é? Aí você pode pegar alguma pessoa que já faz isso, mas é uma pessoa, não vou dizer que ele é um apóstata, mas ele está negando a Cristo, então você tem que orar para aquela pessoa, para que ela possa se converter. Detalhe, irmãos, vai ser uma pessoa, viu? Não vai ser uma coisa assim: olha, agora veio com uma coroa de não sei o que, manto não sei o que, agora esse. Não, é uma pessoa, e ele vai se infiltrar no rebanho de Deus. É uma pessoa, e ele vai começar a comandar tudo isso de forma muito clara. Ele será objeto de adoração. 2 Tessalonicenses 2,4 diz assim: o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Objeto de adoração. E a gente estava conversando ontem também, por um tempo, a gente falando assim: como que pode tantos pastores que chegam em conferências, chegam em congressos, que são pessoas que vão ministrar, chegam com segurança, chegam com carros blindados de última geração. Gente, tem que tomar muito cuidado, porque estão perdendo o foco. Estão perdendo o foco. E isso é uma coisa que temos que tomar muito cuidado. E principalmente pastor. E eu vou dizer por mim, por quê, irmãos? Porque qualquer coisa que acontece na igreja, e é coisa boa, a gente fala assim: nossa, obrigado, Deus. E se o meu coração fosse iníquo, vamos dizer assim: ó Deus, continua usando, quero ser assim mesmo. O mérito é meu? Não, o mérito é de Deus. E o anticristo, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai realizar, como diz aqui, grandes milagres. E esses milagres serão falsos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinal, prodígios de mentira. Você sabe, gente, que chegou até o momento, tem horas que você vê milagres que você fala assim: Senhor, será que esse milagre não foi fabricado, não? Porque, gente, como que pode uma coisa dessa? Como que milagre fabricado? Como que a gente faz? Como que a gente deixa de fazer isso? Então a gente tem que ficar atento, irmãos, porque só será revelado depois que aquilo ou aquele que o detém for removido. Olha só, e agora, sabeis que o detém. Quem detém o anticristo? Quem? É o Espírito Santo. É Deus. Porque Deus está dizendo ainda para o Espírito Santo: fica lá,
vai convertendo todo mundo, vai fazendo o seu trabalho. Porque no dia que Deus falar assim, chega, acabou, Espírito Santo, volte. E quando ele fala assim, volta para casa, eu gostaria de estar indo com ele, porque é o arrebatamento da igreja. Eu sou pré-tribulacionista, então tirou o Espírito, a igreja subiu, irmão. Oh, aleluia, acabou. Aí o que detém a manifestação do anticristo, o que detém a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, é a presença do Espírito Santo. Tirou o Espírito, eles vão se manifestar. Por que isso? Eu falei isso na semana passada e reforço de novo nessa semana. O que acontece é fato e é simples. O diabo sabe o seu destino. E ele, sabendo do seu destino, ele só está esperando uma oportunidade. Esperou, tirou o Espírito, começa a se revelar tudo que tem que ser revelado. Por isso que o que detém foi removido. O que detém é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Olha só o que diz: agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mas é interessante tudo isso, mas também Paulo fala uma coisa que é para louvor e glória da igreja: será totalmente destruído por Cristo. Por quem? Por Cristo. A vitória é da cruz, não tem como mudar isso. A vitória é da cruz. Da mesma forma que o diabo sabe o seu fim, Deus sabe o que ele tem que fazer. Por isso que ele é onisciente, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele tem poder para realizar o que ele quer. Olha só, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vamos analisar agora o anticristo em três aspectos. Primeiro, ele é o homem da iniquidade. Agora que o negócio começa a ficar mais apertado, e tem um monte de cristão vivendo que nem esse cara aí, ó, com uma aparência, daqui a pouquinho quando tira, oh Jesus, agora eu sei quem é você. É por isso que o Espírito está aqui para que nós tenhamos o quê? Algo importante chamado discernimento. E como é que eu tenho discernimento? Com esse livro que você está no seu colo hoje aí, ó. É ele que te dá discernimento. Se você deixar ele fechado, você não vai ter discernimento, você vai ser enganado. Mas quando você tem discernimento, você consegue identificar o homem da iniquidade. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo, ele é escatológico, ele é dos últimos dias. Ele é dos últimos dias. Ele não é um sistema e não é um grupo, mas ele é algo que vai acontecer nos últimos dias. Olha só, iniquidade: algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e etc. Você percebe que é uma coisa contrária a tudo que nós temos como princípio. Se nós temos justiça, ele vai falar que não é justiça, ele vai apresentar a injustiça. Se nós falarmos que nós temos uma religião, que nós servimos a Deus, mas Deus não presta, você precisa servir a isso aqui. Não, agora eu tenho isso. Não, você não precisa ter isso, você pode ter isso. Olha, eu tenho um lar, mas para que ter lar? Para que? Você pode viver solto, sossegado, cometendo todos os pecados do mundo. Você pode ser adúltero, você pode ser prostituto, você pode ser o que for. Não precisa ter um lar, porque quando você tem um lar, você passa a ser somente de uma pessoa. Nossa, que prazer tem nisso. Não, vamos adulterar, que é gostoso. É isso que ele vai fazer. Ele vai colocar tudo que é contrário. E ele vai, olha só, eu quero que você pense
muito nisso. O homem da iniquidade, ele é um homem sem caráter e que usa o cinismo como arma de estratégia. Tome muito cuidado com as pessoas, irmãos. Tome muito cuidado. Olha só o que o homem da iniquidade faz. Eu não sei se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei. Não. Olha só o que o homem da iniquidade faz. Ele se opõe, ele se exalta, quer o lugar de Deus e proclama a si mesmo como Deus. Tome muito cuidado com isso, irmãos. Mas este homem também vai ser destruído pela boca do Senhor. Vai ser destruído pela boca do Senhor. O homem da iniquidade, ele é um homem que viverá e agirá na base da ilegalidade. Sabe aquele desenho do Pica-Pau, quando ele vai dividir com o avestruz, o Zé Urubu? Um para você, dois para mim. Dois para mim, dois para você. Dois, três, sabe? É ilegal. É ilegalidade isso, e é isso que esse homem vai fazer. Gente, o homem da iniquidade, ele é um exímio transgressor da lei de Deus. Ele é exímio. Esse cara é o cara para adulterar a lei de Deus e também a lei dos homens. E ele também personifica a rebelião contra Deus e contra as suas ordenanças. Agora eu quero trazer um pouquinho aqui para o nosso dia. O homem da iniquidade realiza todos os desejos e vontades que ele quer e que ele tem. Eu quero isso, eu vou acontecer isso, eu quero fazer isso. E quando ele pensa assim, ele vai ser aquela pessoa que vai fazer com que os sonhos e desejos de Satanás sejam realizados na terra. Ele é a porta de entrada para que sonhos e desejos venham ser realizados na terra. Agora, quando nós falamos de iniquidade, você sabia que nós podemos ser iníquos? Nós podemos. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você sonega imposto 1 ano, sonega imposto 2 anos, você sonega imposto 3 anos e você não se arrepende, você é considerado um homem da iniquidade, que vive pecando consecutivamente no mesmo erro. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Agora, tem um detalhe: o que nós temos ensinado para os nossos filhos? Muitas vezes a iniquidade. Muitas vezes a iniquidade. Por quê? Porque muitas vezes o meu sentimento com relação ao próximo não está de acordo com a Bíblia. Eu passo isso para os meus filhos. E vou abrir aqui um parênteses e fechar um parênteses daqui a pouquinho. A minha filha chegou essa semana dizendo assim para mim. Para mim não, conversando com a mãe dela, eu só de olho. Aí é uma coisa na escola, de dividir lanche. E ela gosta daquele Waffles, que é com mel. É caro aquilo, irmão. É caro. Eu falei, tá bom, vou comprar, já que você quer. Fui na padaria, comprei, vem 10 bolachinhas assim, ó. É uma delícia aquilo lá, irmão. Aquilo é o deuses dos deuses, aquilo ali. É gostoso demais. E o que ela fez? Ela sentou no cantinho dela e começou a comer. Chegou um menino e falou assim: dá um para mim. Ela falou: não vou dar. Não, mas você tem que dar. Eu quero um, não sei o quê. Enfim, começou essa discussão. Ela falou: não vou dar. Você nunca deu nada para mim. Você nunca dividiu nada comigo. Por que eu tenho que dividir com você? Você percebe aonde está a iniquidade? Padrão fora da Bíblia. Você percebe que a criança de 11 anos já sabe o que é iniquidade. Porque qual seria o comportamento dessa criança? Ok, eu vou te dar um. Eu vou compartilhar com você, sem esperar algo em troca. Você percebe? E que muitas vezes nós, como pais, nós fazemos isso na nossa casa. Nós incentivamos os nossos filhos a serem iníquos. Nós incentivamos os nossos filhos a ser filhos da perdição. Qual que é o correto? Filha, segundo a palavra do Senhor, você tem que amar o próximo e compartilhar o que você tem. É esse o processo. E não incentivar. Eu poderia chegar e falar assim: não, está certo, não.
Tá certo. Não tem que dar não, o cara é folgado. E não sei o que, não tem... É caro. O que é isso? Vai querer agora chegar e vai pegar uma bolachinha de mel? Bolachinha de mel era para trazer uma para mim, não para dividir com uma pessoa, pô. E não sei, tá certo, filha. Você percebe o que eu incentivo? O que eu incentivo? Eu vou contar a experiência minha que eu tinha e tive no passado quando eu não era cristão. Eu gostava muito daquelas latinhas de coca e eu levava Coca-Cola com pão e ovo para a escola. Eu era chamado do cara do pão do ovo. E toda vez na minha lancheirinha tinha lá uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola e pão com ovo, irmão. E todo dia os caras pediam minha Coca-Cola. Todo dia, dá um golinho, dá um golinho. É 350 ml, irmão, um golinho aqui, eu fico sem. Chegou um dia que eu estava tão, sabe? Aí eu estava no meu cantinho lá, a hora que faz, todo mundo, né? Eu falei, é hoje. Peguei um gole de coca. Vocês querem agora? Irmão, é o homem da iniquidade. É o homem sem Deus. E hoje, como pais, nós estamos incentivando os nossos filhos a serem homens e mulheres baseados em iniquidade. É só uma coisa para a gente entender. Por quê? Porque o cometer pecado e viver de forma carnal, hoje é normal. Puxa, eu não dei e não vou dividir. Está errado. Tem que dividir. Tem que dividir. Mas eu vou ficar sem. Não vai ficar sem. Deus vai providenciar alguma coisa para você. E vai, irmãos. E Deus providencia, Deus faz e Deus muda as coisas para que nós possamos viver da melhor maneira possível. O homem da iniquidade vai dar crédito a Satanás, força a Satanás, poder para destruir sonhos dos cristãos, visões e principalmente a missão do cristão. Ele vai destruir a missão do cristão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele vai destruir isso. Agora, olha só como que há uma guerra. Já existe essa guerra espiritual entre Deus e Satanás. Já existe. Então olha só, o que Deus faz, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Viver em santidade. Qual é a vontade de Satanás? Viva no pecado e da melhor maneira que você puder. E aonde você vê isso? Você sai dessa porta aqui, irmão, você já vai ver aqui, ó. Você vai participar disso. E você vai ver a iniquidade aqui fora. Você vai ver isso. Deus fala assim: viva o amor ágape. Eu amo apesar de. O que Satanás fala? Viva na prática da vingança. É isso mesmo. Fez para você, faz também para o outro. Pisou no teu calo, vai lá devagarzinho. Pisa também. O teu coleguinha fez isso lá para você? Ok, vai lá e faça também, minha filha. Você não pode deixar por baixo, você não vai ficar por baixo. Só que nunca se esqueça que quem está embaixo é Satanás. Quem está embaixo é Satanás. E muitas vezes nós pedimos, faz para que você não fique por baixo. Não, a gente não pode ser e agir dessa forma. Olha o que Deus fala assim: viva numa atmosfera de adoração. Satanás fala para você assim: viva na solidão e no egoísmo. Deus fala para você assim: viva de acordo com a palavra de Deus. Satanás fala para você: viva de acordo com a vontade que você quer, porque você pode tudo e todas as coisas. Você tem o poder. E muitas vezes a gente até usa aquilo, né? Eu tenho a força. Iha! Só que na primeira vez que o diabo vem dar uma no teu peito, você cai 50 metros para trás, e aí você vem chorando: o que eu fiz de errado? Não é assim. Deus fala assim: você vai viver para servir. E Satanás fala assim: você foi criado para ser servido. Venha a mim o vosso reino. Para vocês eu não quero nada. Só o meu reino importa para mim. O homem da iniquidade faz isso.
Viva para as suas esposas, para a sua esposa e para os seus filhos. Viva para a sua família. Satanás fala assim: viva sozinho, porque é melhor sozinho, que você pode fazer tudo o que você quiser, porque você é dono do teu nariz. Só que o homem não foi programado para viver só. É bíblico. Viva para fazer o bem. Satanás fala assim: fazer o bem, para quê? Não interessa, vamos ser maldosos, vamos fazer a maldade. Vamos lá, é isso aí, ó. Dá uma cortadinha mais no cabelo ali, que dá uma falhadinha, você, oh, tá perfeito, oxa, aleluia. Não é, irmão? Deus fala assim: vive em família e em comunidade. Satanás fala assim: viva com o seu próprio interesse. Deus fala assim: viva para que você tenha um relacionamento com Deus. Satanás fala o seguinte: viva despreocupado, porque quando tem relacionamento com Ele, você vai ter compromisso. E o que Satanás menos quer é compromisso com Deus. Irmão, agora vamos apertar um pouquinho o cinto e vamos apertar um pouquinho o calo? Não é gostoso estar em casa hoje dormindo, irmão? 10 horas dormindo? 10:30 dormindo? Depois de uma noite conturbada, agitada, não era melhor? Irmão, gostoso ficar dormindo. O relógio despertou 7 horas, eu coloquei 10 minutos. Despertou 10 minutos, 10 minutos. Mais 10 minutos, mais 10 minutos. Mais 10 minutos, falei: agora não tem jeito, agora tem que levantar. Aí não tem como, aí não tem jeito. Aí o que acontece, irmãos? Deus fala assim: viva esperando a volta de Cristo. Satanás fala assim: eu sou o próprio Cristo, já voltei. Então não precisa viver. Viva na dependência e na submissão a Deus. Deus fala isso para você, para o jovem, fala para o adulto, fala para a criança, fala para a família. Sabe o que Satanás fala? É melhor viver de forma insubmissa, sem prestar conta a ninguém. É gostoso, irmãos, é maravilhoso. O homem da iniquidade, vamos voltar aqui uma tela que tem uma coisa importante aqui. Está errado ali, vamos lá. Não sei onde eu pus, mas olha, vou falar uma coisa. O homem da iniquidade jamais dá ouvidos à lei de Deus, pois publicamente as despreza. O que tem a ver com isso, irmãos? O que nós temos que ver com tudo isso? É uma coisa interessante, achei aqui, ó. Todas as vezes que você tem conhecimento da verdade, e você conhece o que está escrito na palavra de Deus, e você despreza, você pode ser um iníquo. Ah, uma mentirinha pode. Não pode. Ah, uma mentirinha, não pode, é contra os princípios bíblicos. Olha o que diz, a segunda coisa, 3 aspectos do caráter do anticristo. Ele é o filho da perdição. Olha o que diz aqui no 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Gente, não tem outra coisa. Satanás, o anticristo, o homem da iniquidade, ele é filho da perdição. Ele está perdido, ele sabe isso. Apocalipse 19:20 diz o seguinte: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Uma coisa importante. Diz aqui, ó, a besta foi aprisionada com o falso profeta, aquele que estava enganando a mim.
E é uma besta aquele que vai atrás de pessoas que estão com data marcada, que tem sinais, que veem algumas coisas, fazem falsos milagres e não andam segundo os preceitos bíblicos. É muito fácil, irmãos, você ser iníquo e andar em iniquidade e você pregar a palavra como sendo regra, fé e prática todos os dias. É muito fácil. É fácil nós sermos o quê? Enganados. É muito fácil. E a besta fica aqui, ó, aprisionada. Por quê? Porque teve decisão errada. Todas as decisões que não são pautadas em oração, não são pautadas em decisões conforme Deus quer, dentro daquilo que a Bíblia diz que precisa ser feito, você se torna prisioneiro das suas próprias decisões. Aí você pode ser uma besta que nem eu. Toma a decisão errada, o que acontece? Vai sofrer com as consequências. Por último, a terceira coisa aqui que fala sobre o aspecto, ele é o iníquo. Iniquidade, o que significa iniquidade? Significa ilegal, aquele que vive ao arrepio da lei. O iníquo é isso, irmãos. Então o anticristo é um cara corrompido. É um cara corrompido. Quer dar um exemplo? Todas as vezes que você conversa com alguma pessoa e você vê que na conversa a pessoa está corrompendo a lei de Deus, fique esperto com essa pessoa, irmão. Fica atento com essa pessoa. Fica com opa, deixa eu ver o que essa pessoa está querendo. O que essa pessoa está querendo? O que ela está desejando? Porque é o caráter do anticristo, totalmente corrompido em grau superlativo, ou seja, altíssimo, de corrupção. E nós temos lá no Planalto, salvos alguns, 300 e tralalás, de homens iníquos, que querem o bem para si mesmo. Não estão olhando para a nação. O homem iníquo, ou a pessoa iníqua, é aquele que é inspirado pelo poder de Satanás, e terá um caráter sempre perverso. Quem é o anticristo, irmãos? É esse cara. Ele é o anticristo, ele é o homem iníquo, filho da perdição, ele vive baseado na iniquidade. Por quê? Porque é isso que inspira ele. É isso que inspira o anticristo. O filho da perdição é inspirado pelas coisas erradas. A pergunta que eu faço nessa manhã, já caminhando para o final, é o seguinte: o que te inspira ultimamente? O que te inspira é o caráter de Deus? Ou é o caráter do anticristo? Ah, posso fazer aqui, acho que um pecadinho não tem problema. Aí eu vou colocar minha barba de molho, irmão, porque eu vou ficar preocupado. O que te inspira ultimamente? Seu coração está voltado para viver, como eu falei na semana passada, a identidade de Cristo em nós? Ou nós estamos voltados para viver a identidade do anticristo? O caráter do anticristo? O que nós estamos voltados a fazer? O que nós estamos propensos a fazer? Estamos tomando a iniquidade e a perdição como princípios de vida? Como princípios de vida? Andar segundo o que o mundo diz que eu tenho que andar? Eu vou dizer uma coisa para você: não se assuste, não se assuste. Até discutindo esses dias também, não se assuste, a nossa igreja é isso aqui, irmãos. Porque aqui terão homens e mulheres que serão tementes a Deus, que suportarão o anticristo, que entenderão o falso profeta, que entenderão o filho da perdição, e que terão discernimento de discutir e entender o que é um e o que é outro. Serão as menores igrejas do mundo. Serão as menores igrejas do mundo.
Eu estava pensando esses dias, falei assim, nossa Deus, como seria bom a gente ter 500 membros, 600 membros, 1000 membros. Mas ao mesmo tempo pensei, falei assim, mas isso vai tornar uma igreja impessoal. Aí perde o sentido de comunidade. Até eu não lembro com quem eu estava dizendo ontem, ou essa semana, eu falei, por exemplo, comunidade, a comunidade que um ajuda o outro, embora todos os erros, todos os problemas sociais que existem no Rio de Janeiro, mas todas as comunidades, elas se ajudam entre si, entre eles ali. É da Rocinha, todo mundo se colabora, todo mundo se ajuda. É do Morro do Alemão, todo mundo se ajuda, irmão. Existe um fundo e um senso de comunidade correto. A prática está errada, mas o princípio está correto. E é o sentido de comunidade, né? Eu até falei, então tá bom, Deus, me dá 10 de 100 ou 10 de 200, não tem problema. Por que eu falo isso, irmãos? Porque senão eu não vou conseguir te ajudar, eu não consigo te apoiar. Os irmãos perdem contato um com o outro. E sabe o que acontece? Talvez até seja uma estratégia do diabo levantar enormes igrejas e megas igrejas. Por quê? Você quer sair escondido sem que ninguém perceba você? Vá numa igreja grande. Você entra e sai, ninguém te vê. Por que isso, irmãos? Porque ninguém te cobra. E aqui nós estamos em Atibaia. Atibaia é uma cidade pequena. E vira e mexe, eu encontro gente andando no lago, sentada no lago, fazendo a sua meditação. Está ali. Mas você percebe que o senso de comunidade está ali. Poxa, Senhor abençoe em nome de Jesus. Ô irmãozinho, Deus abençoe. Passou um ali. E na igreja grande? E é muito mais fácil o diabo agir na igreja grande, porque você entra e sai sem prestar conta para ninguém, do que numa igreja pequena onde todo mundo pode te ajudar a ser um homem e uma mulher de Deus. Não estou dizendo que nós vamos entrar e dificultar as suas decisões, aquilo que você quer. Não é isso. Nós não vamos tomar conta da tua vida. Nós vamos apenas apoiar em oração. Você pode chegar e falar assim, pastor, ora por mim porque eu estou passando por essa dificuldade. Irmão, vamos orar, põe a igreja em oração, e a igreja apoia o outro, né? Como que nós temos vivido ultimamente? Nós temos fugido da aparência do mal? Ou nós temos abraçado o mal e dormido com ele ao lado? Não estou dizendo da sua esposa, você não está dormindo com a sua esposa, não é o mal, sua esposa não é o mal, tá bom? Mas o que você tem feito na sua vida? Que nós possamos estar atentos nessa manhã, e que nessa manhã nós possamos descobrir quem é o anticristo. Quem é esse camarada? Quem é esse camarada? Eu vou dizer para você, ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, e ele é o iníquo. Você pode ter certeza disso. Opera contra Deus, contra as suas leis, contra as leis dos homens, e vai continuar operando, porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando. E enquanto ele está sabendo que o tempo está se esgotando, a igreja não pode estar dormindo. E se a igreja está dormindo, nós temos que pedir, desperta, ó tu que dormes, levante diante dos mortos e Cristo te iluminará. Que nós possamos estar atentos nessa manhã a tudo isso que eu falei, ao homem da iniquidade. A gente fala homem, mas existe mulher também, mulher da iniquidade, filha da perdição, misericórdia, irmãos. E a gente tem que ficar atento com isso, a gente tem que ficar aberto, com os olhos abertos, para nós não sermos pegos de surpresa. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé.